Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Segue o nosso canal, ative a notificação e compartilhe essa entrevista que está imperdível, que a gente vai falar sobre os benefícios da inteligência artificial, tanto para alunos quanto atletas de natação. E eu trouxe ele, especialista em inteligência artificial, Marco Mori. Muito obrigado pela presença. Pô, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui novamente para falar desse assunto que eu sou amante disso, sabe? Eu acho que a inteligência artificial é incrível. Agiliza muito o meu trabalho, você que está assistindo, que é professor, vai agilizar o seu trabalho também. Então, fica ligado, porque se você não está usando ainda, você está gastando mais energia e aí a gente brinca, você está tendo arrasto. Não é? Com certeza. E antes de entrar nesse assunto que é muito importante para você, vamos agradecer os nossos parceiros. A Flote, materiais de natação, assim como a inteligência artificial te auxilia no seu trabalho. Todos os materiais da Flote são baseados em estudos científicos, tem uma startup dentro da USP, então eu tenho certeza que eles também utilizam inteligência artificial para criação dos materiais, e eles criam também todos, você entrar ali no Instagram da Flote, você vai ver vários vídeos que eles estão criando com inteligência artificial. A Flote já deu um salto no mercado e também utilizando a inteligência artificial. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, traz a tecnologia para dentro da borda da piscina. Tenha todos os dados do seu aluno, faça toda a análise através de gráfico, crie metas com seu aluno. Então, imperdível, um valor super acessível para você que é personal ou gestor de academia. Plataforma Educar, que te auxilia com diversos cursos, capacitações, mais de 200 cursos, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. A Sobrasa, com um site repleto de informações para você levar a segurança aquática, a prevenção aquática nas suas aulas de natação, seja de personal ou academia. E a Raizo, nova metodologia no mercado que trabalha a gamificação dentro da natação. Mas vamos deixar de papo, vamos porque interessa, Marco. Como a inteligência artificial pode ajudar o nadador iniciante a aprender com mais eficiência e segurança? Cara, eu acho que uma das principais coisas é você conseguir fazer análises dos vídeos de você nadando. Eu vou dizer por mim, tá? Eu não vou contar uma questão técnica aqui e tudo mais, mas eu vou dizer o que me ajudou. Eu que sou um aspirante a nadador, né? Que tô aí nessa luta aí de ser... Eu não sei que ideia de jirico eu tive na cabeça de falar, eu vou fazer triatlo, mas enfim. E a gente discutindo isso antes aqui também, mega engraçado falar de triatlo, né? Porque o pessoal do triatlo tem uma certa coisa com a natação, né? E o que eu fiz? Vou dizer o que eu fiz. Pô, peguei o vídeo da minha natação, subi lá no ChatGPT, programei ele, pedi pra ele fazer uma análise daquele vídeo falando o que eu tô fazendo de errado. E ele me deu algumas perspectivas. Ah, é como um profissional te falando? Eu falei, não. Mas tá de graça, né? E aí, quando você pega esses vídeos, você só pede para ele cruzar alguns dados, você pode pedir, por exemplo, subir algum vídeo que seja algum educativo ou principalmente uma pessoa nadando certo e você. Né? No meu caso, nadando tudo errado e uma pessoa nadando certo. Você sobe os dois vídeos e fala... compare esses dois vídeos e me dê um plano de treino para eu melhorar esses aspectos. No meu caso, minha respiração. Pô, preciso melhorar a minha movimentação de cabeça na hora de respirar, que é um karma para mim, que eu tenho uma dificuldade gigante. Pô, tenho essa dificuldade. Quais educativos eu preciso fazer para melhorar e para conseguir ter memória muscular para melhorar esse pequeno movimento de puxar o ar? Aí eu falei, eu não sou professor de natação, mas eu manjo de inteligência artificial. E inteligência artificial, se você programar direitinho, vai te dar algum panorama. E aí ela me deu alguns educativos, eu comecei a treinar, comecei a testar e tudo mais. Aí eu conversei com a minha professora de natação, lá de Ribeirão Pires. Falei, eu tô discutindo alguns educativos e tal. E aí ela olhou e falou, nossa,
De onde você puxou esses? Tem uns educativos diferentes aqui que eu nunca tinha visto, tal. Eu falei assim, eu conversei com um amigo meu e ele me, ele me passou, né? E tal. Eu falei, pô, tem um aqui que daria pra usar e não sei o que e tal. Eu falei, então, pô. Aí deu pra ver, como ela é bem mais, né, um pouco mais velha, né? Da velha guarda, ela olhou e falou, cara, tem umas coisas aqui que eu não sabia. Aí ela olhou e falou, pô, que legal. E eu falei, putz, a inteligência artificial tá lá. Porque às vezes, por exemplo, você vê, às vezes tem algum educativo, ou tem algum exercício, ou tem algum movimento que foi desenvolvido, que foi pensado, sei lá, que alguém tá fazendo em algum outro lugar do mundo, sabe? Você não tem nem ideia de que aquilo existe. Mas, de uma forma ou outra, você precisa estar atualizado. E é legal você tem alguma coisa, que nem eu tava vendo um vídeo lá das pessoas falando a respeito do S, né? De você fazer a abraçada puxando no S e você fazer a abraçada reta. Aí eu tava vendo o vídeo lá e falando, o cara tá explicando, antigamente a galera da velha guarda, eles ensinavam os educativos fazendo o S. Hoje, na natação olímpica, os caras já não fazem mais isso. Eles puxam com força, num ângulo específico, tem toda uma métrica. Aí eu falo, tá, beleza. Como que eu faço isso? Como é que eu aprendo isso? Aí você fala, não tem ideia nenhuma de por onde começar. A inteligência artificial tá ali para te ajudar. Ela vai te dar um início de alguma coisa. E aí isso tá disponível para todo mundo 24 horas por dia. Muito bem. Aí você falou que você pegou seu vídeo, você jogou na inteligência artificial e ele te deu algumas dicas. Mas existem algumas tecnologias baseadas em IA que analisa a técnica em tempo real para poder corrigir esses erros diretamente ali, real. Estou na piscina instantaneamente? Existe hoje tudo, se você for parar para pensar. Porque, teoricamente, logicamente, se a gente for parar para olhar hoje, é simples fazer isso. Por quê? Porque se hoje você tem o VAR do futebol, que ele consegue fazer uma análise em tempo real da jogada. Existem hoje ferramentas que treinadores podem usar para fazer uma análise em tempo real. E aí que tá a questão. Isso já não é mais uma dificuldade. Existem algumas ferramentas para isso. E aí a pergunta você ter a ferramenta, o que isso vai mudar na sua aula? Como você vai lidar em uma aula onde você tem esses tipos de dados? E aí que os profissionais se perdem um pouco. Porque, por exemplo, você tem os dados, legal, e aí? E agora? Minha respiração XY anaeróbica, os dados tá, e aí? O que eu faço agora? Porque o professor de natação, tanto o professor de... qualquer tipo de profissional que tem que lidar com o outro, né? Eu falo assim que você ter os dados é importante? Te dá um nível de conhecimento a mais? Dá. Mas o que faz o bom profissional não é ter os dados, mas é o que você faz com eles. Quando você põe por exemplo, acho que no outro episódio a gente falou um pouco sobre isso, quando você põe aquele óculos lá, e você consegue programar ele, e ele vai te dar alguns dados enquanto você tá nadando, e ele vai te dar no Glasses mesmo ali. Legal. Ele te dá os dados. Tá, e aí? Preciso melhorar isso. Ele vai te dar um plano de treino? Ele pode te dar? Pode te dar. Mas qual o papel do profissional em si, o ser humano ali na hora da piscina? E eu fico lembrando daquele professor da Rússia lá, ensinando as crianças nos movimentos e tal. Aquilo ali, uma inteligência artificial não faz. Não faz. Você tem o My Coach, você tem eu até anotei alguns aqui, porque tem vários, velho. Você tem Triton Weir, você tem My Swing Pro, Swing Up, Training Eric. Tem... se digitar, você vai achar uma par. Porque isso já não é uma dificuldade. E cada dia, enquanto a gente tá falando, tá surgindo um outro. E aí eu falo para as pessoas sempre, quando eu vou falar de IA, tanto nos podcasts, quanto com empresário e tudo mais, eu falo, cara, não fica muito preso à ferramenta em si.
Ah, eu vou usar o chat, eu vou usar o Humanos, eu vou usar enfim, vou usar qualquer inteligência artificial. Não fica muito pensativo sobre o domínio da própria ferramenta. Mas acho que o grande conhecimento que o professor tem que ter é qual é o papel do ser humano na utilização dessa ferramenta. Porque, por exemplo, hoje, as inteligências artificiais generativas, elas fazem tudo sobre todos os conhecimentos de uma forma geral. E o que se cria hoje é, você pega uma parte, por exemplo, se você pegar o Swing Pro mesmo, ele pega, eu não sei exatamente, mas pelo que deu para notar, ele pega uma parte do chat GPT que está programada e faz as análises. Então, assim, o que você vê hoje de agentes de IA, que são criados hoje para N e milhares de esportes, eles utilizam uma base da OpenAI, da DeepSeek, ele usa uma base de uma inteligência artificial gigantesca, que pode fazer qualquer coisa, e hoje você consegue programar qualquer tipo de aplicativo e vincular ele a partir do Make, que é um sistema de integração de inteligência artificial, que você vincula a inteligência artificial do ChatGPT ao seu aplicativo, para que o seu aplicativo consiga responder coisas, e a IA programada da OpenAI consegue fazer isso para você, entendeu? Então já não é uma dificuldade. Por exemplo, eu vou dizer o que eu estou fazendo hoje. Lá na minha empresa, na minha escola, a gente tá passando um momento de transição do atendimento para o atendimento com IA. Quanto tempo você gasta respondendo uma mensagem de WhatsApp? Pô, muita. Numa empresa, a gente tem 57 funcionários hoje. Quanto tempo a gente gasta? E é trabalho 24 horas por dia? Não. Quando você entende um pouco e você busca um CRM, que é o que a gente está fazendo. Pô, você pega um CRM, você pega ali o Make, você vincula a agenda do Google junto com a OpenAI e você vai vinculando as coisas, certo? Colocando a base dentro do GPT. E dentro da base do GPT, tem um sistema dentro lá que você consegue fazer uma programação base. Tipo, você é isso, você sabe isso, você conhece isso, o objetivo dele é isso. E aí, a partir das vinculações dentro do sistema do Make, você consegue dar comandos para ele fazer coisas. Por exemplo, sei lá, marcar agendas. Uma pessoa manda uma mensagem no celular, o seu agente de inteligência artificial responde para marcar uma aula teste. Você não precisa mais fazer isso. A inteligência artificial pode marcar a aula para você e te mandar uma mensagem no celular falando que tal fulano com esse perfil vai fazer uma aula junto com você naquele dia. E ainda mais, se o cara mandar um vídeo dele nadando, a própria inteligência artificial ela pode, dentro de classificações, olha só que coisa louca isso. Vamos lá. Você tem uma academia de natação, certo? Um cara entrou em contato porque ele quer fazer aula. Legal. Qual é a pergunta que o cara faz? Você nada? Você já nadou? Você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Não é padrão as perguntas? Se é padrão, você precisa de uma pessoa? Não. Não, você precisa da informação. Se você faz essa pergunta e você responde que é sempre igual, você não precisa de uma pessoa fazendo isso. Você precisa de uma inteligência artificial fazendo isso. E a partir do momento, por exemplo, digamos, que o cara, eu já nado. Você nada há quanto tempo? Pô, eu nado há 1 ano. Pô, legal. Em qual turma que eu coloco ele? Putz, eu tenho uma turma aqui do avançado, o pessoal que compete, o pessoal de travessia, eu tenho... Pô, qual que eu... Aí ela vai perguntar, qual o seu objetivo? É X. Tá. A partir do vídeo da pessoa nadando, você consegue programar uma IA para ela dizer se aquele cara tá no médio, no intermediário, no avançado, profissional, a partir do vídeo. Porque você, por exemplo, você é professor da natação, você vê um vídeo de um cara nadando, você consegue dizer se esse cara, qual nível que ele tá?
Você consegue criar uma classificação. Porque normalmente as classificações elas são padrão. Faz sentido? Sim. Se uma classificação ela é padrão, você consegue automatizar. E aí você não precisa fazer mais. Porque a partir do momento que o cara manda um vídeo, a IA consegue ler aquele vídeo e fazer uma classificação de que o cara está no nível básico, intermediário, avançado, profissional ou coisa do tipo. É claro que a gente está falando de possibilidades. Isso é uma coisa que vai acontecer ou já acontece e tá para ficar mais popular a partir dos anos. Que é esse tipo de resposta padronizada não precisar ser mais uma responsabilidade do ser humano. E isso vai agilizar muito a vida. Se for parar para pensar, quanto de trabalho que a gente vai economizar fazendo isso. Sim. Então, eu vendo pós-graduação e lá eu tenho a Helena, que faz a venda 7 dias da semana, 24 horas e não me dá testado. E dá a resposta correta sempre. Oi, você vê que coisa? Helena, nossa, que chama Helena. Ó, legal, pô. E também outra preocupação constante, seja de nadador, de alto nível, amador, é sempre prevenção de lesão. Porque eu acho que a maior dor de todo mundo é você estar treinando e você tem que parar por causa daquela lesão. Isso atrapalha todos os seus treinos. Como a IA pode auxiliar os atletas, ou até mesmo os alunos, a prevenção de lesão e controle de carga de treino? Cara, por exemplo, isso não é nem uma coisa muito complexa de ser feita, se você parar para pensar. Hoje, obviamente, não sou profissional de educação física, mas eu vou te dizer algumas possibilidades. Você consegue hoje, em atletas de alto desempenho, você consegue prevenir, você consegue a partir... Isso eu li uma matéria falando a respeito do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quantas vezes ele se lesionou? Que ele ficou parado sem jogar. Cara, a gente não lembra. Não. Agora, se você for parar pra pensar, por que o cara tá jogando há tanto tempo no alto desempenho e o cara não se lesiona? Ah, será que é porque o cara é muito bom mesmo? Será que é porque o cara tem um corpo diferente? Será que Não, velho. Não é. É porque o cara tem análise de dados. O cara tem análise de dados. Por exemplo, quando ele vai fazendo os exercícios físicos, ele vai captando esses dados desses exercícios e a partir do momento em que você vê um panorama que está anormal ou uma movimentação que está anormal ou alguma coisa que está fora do padrão pré-estabelecido, mesmo que seja milimétrico, já é possível você corrigir antes de acontecer. E aí que está a questão. Uma pessoa não consegue ter um poder de conseguir cruzar tantos dados numa velocidade para correção. Porque, por exemplo, digamos, vamos lá, uma lesão no esporte. O que leva um atleta a se lesionar? Quantos fatores? Pô, milhares de fatores. Você está falando de parte muscular. Você está falando, às vezes, por exemplo, de parte nutricional. Você está falando a respeito de sobrecarga de treino. Ou você está falando a respeito de sobrecarga de alguns tipos de treino. De quantas coisas a gente está falando? E a gente está falando de coisas que são, nível amador, se a gente for parar para pensar. E aí, uma pessoa só, para cruzar todos esses dados, para dar uma resposta, cara, esse cara é muito alto nível. E aí, hoje, as inteligências artificiais, com a análise de dados, elas conseguem. Por exemplo, que nem eu fui pela primeira vez recentemente numa ortomolecular. E aí eu, tô correndo, quero melhorar minha corrida, quero melhorar minha natação, quero melhorar minha bicicleta, beleza. Como é que eu faço isso? Eu não quero me machucar. Eu não quero me lesionar. Tenho 2 filhos, tenho esposo, sou casado, não quero me lesionar. Como é que tá a minha parte muscular? Minha questão, fazer um exame de biopedância. A ortomolecular, ela pediu 1 milhão de exames de vitaminas.
E aí ela olhou a minha parte de hormônios, vitaminas e um monte de coisa. Ela falou, cara, isso aqui tá fora. Vamos ter que corrigir isso aqui. Porque se você manter esse nível disso aqui, pode dar um problema de lesão lá na frente. Falei, é mesmo? É. Aí você pergunta, pô, aí o que eu fiz? Eu peguei todos os meus exames e joguei no chat GPT, treinei ele e falei, cara, me diz aí o que tá de errado. Muitas das coisas que o chat disse, a médica também disse. Só que a médica explicou, a médica trouxe todo um olhar humano pra coisa. Mas muitos dos indicadores o chat também deu. E aí que tá a sacada. Quantas pessoas efetivamente têm acesso a passar com um médico especialista em ortomolecular? Quantas pessoas efetivamente têm condições de pagar um personal swing? Quantas pessoas têm grana para poder pagar uma pessoa só para fazer uma análise do nado dele? São poucas. Sim. Não é? Porque a gente sabe que natação não é esporte barato. O fato de você precisar de uma piscina já limita muito a situação. Sim. E aí você, já não é um esporte tão acessível assim. O fato de não ser tão acessível e você ainda ter... E você, para você evoluir, você precisar de muitas coisas, faz com que você comece a falar, puta, será que tem alguma outra ferramenta? Será que tem jeito de conseguir ajudar, conseguir fazer isso? Com alguma diretriz, algum caminho, para eu não me sentir sozinho e tentar resolver as coisas por mim mesmo? Então, existe. E aí é que a inteligência artificial entra para democratizar e popularizar conhecimentos que antes estavam restritos a pouquíssimas pessoas. E aí você falou um ponto importante, humanizar. Então, o médico trouxe a parte da humanização e a parte mais individual para você. Como utilizar todas essas ferramentas e não perder essa humanização e manter algo individual? Senão todo mundo vai passar o mesmo treino, a mesma análise, Exato. tudo igual. E aí que tá. Por exemplo, cara, e isso é um assunto até polêmico, diria. Você sabe qual que foi o maior assunto de utilização do chat GPT no último ano? Não. Terapia. Terapia. Sim. O cara criou o chat GPT para ele falar das coisas da vida. Só que, vamos parar para pensar. Qual é o sentido de você... A terapia, a parte psicológica, a parte cognitiva, lidar com as suas frustrações. Todo atleta, ele precisa ter um acompanhamento psicológico. Só que você vai fazer um acompanhamento psicológico com uma inteligência artificial? Ela vai te dar respostas padronizadas, baseadas no banco de dados. Ela não vai olhar no seu olho. Ela não tem motivação. Não vai te motivar. Sim. E essa parte, a gente sabe que na parte do esporte, a mentalidade, a forma com que as pessoas lidam com as frustrações, com os problemas, e o fato do coach, o fato do treinador tá do lado e falar, cara, vamos fazer aquilo que a gente treinou. Você vai conseguir fazer, porque você já fez isso 1 milhão de vezes. Uma inteligência artificial nunca vai fazer. Muito bem. Marco, queria agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse suas redes sociais, os seus projetos, para quem quer conhecer um pouco mais do Marco. Professor Marco Omori no Instagram e Omori Vestibulares, né, que é a minha rede de pré-vestibular de alto desempenho, que fica ali na rede do ABC e online. Quem quiser seguir, siga, por favor. Pessoal de natação, por favor, não me critique tanto nos vídeos, mas vamos lá. O importante é a disciplina. Eu vou deixar a última mensagem, que é uma coisa que eu falo sempre, que é gambater. Dê o seu melhor todos os dias. Hoje, você assistiu esse vídeo, você aprendeu alguma coisa que vai fazer diferença para você, mas ela não vai valer de nada se amanhã você não aprender uma outra coisa, não aplicar, não praticar e não evoluir. Sensacional. Muito obrigado, Marco. Obrigado aos nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, a Sobrasa
e também a Raizo, nova metodologia de natação. Obrigado a todos que apoiam esse projeto, obrigado a você, compartilha essa entrevista, que tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que a gente manda lá pro Marco, tenho certeza que você vai ter várias dúvidas. Então agradecer muito aí a sua presença e até a próxima entrevista. Valeu!